Recording is on. Fala comigo, Fábio Fox aqui, seja bem-vindo ao meu diário. Eu já vou colocar aqui o dólar, ele sempre representa a influência americana nas nossas mentes, e o vídeo de hoje eu gostaria que você prestasse muita atenção nele. Porque de todos os vídeos que eu gravo falando sobre política, sobre artistas, sobre o que está acontecendo no mundo, são coisas particulares do indivíduo ali que se viram polêmica, né? Se polemizam aí a fim de agariar dentro da publicidade e propaganda leads. Mas a informação que eu trago para esse diário, ela, além de ser não apenas interessante, ela também é preocupante. E no final, eu vou te dizer por quê. Então, eu vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal. Se fizer sentido esse vídeo, que você comente aqui embaixo. É importante eu entender a sua opinião, principalmente porque o assunto que eu vou tratar aqui trata muito a respeito do meu e do seu e do nosso futuro. É sobre isso que eu vou falar. Então diz o seguinte aí: engenheiro do Google revela detalhes da inteligência artificial com mente própria. Eles estavam pagando milhões de dólares por quase 10 anos e não tinham plano. É assim que o engenheiro Blake Lemoine resume a relação do Google com a inteligência artificial LaMDA, ou Lambda, que virou um para-raios de polêmicas desde que afirmou que ele havia se tornado senciente em junho. Tá, o que é senciente? Eu abri aqui no Wikipedia. Senciente ou senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Olha essa notícia. Uma inteligência artificial tem sentimento. Você tem noção disso? Então, a sigla em inglês para o modelo da linguagem para aplicativos de diálogo, né? A inteligência artificial criada principalmente para treinar sistemas de conversas automáticas. Aqui eu vou dar uma pausazinha para voltar com você para falar o seguinte: quando você vai entrar em uma página, para garantir que você é um humano e não um robô, você tem que ir lá e fazer algumas escolhas. Você sabe disso? Então, por exemplo, aparece lá 3 imagens de ônibus, uma imagem de barco e de uma bicicleta. E aí ele pede para você selecionar os 3 ônibus, aí você seleciona. Quando você seleciona os 3 ônibus, ele te dá acesso àquela página, àquela informação que você vem buscar, porque você confirma ali que você é um humano. Por trás daquilo ali, existe uma inteligência artificial robótica roubando informações da tua mente, aprendendo com você, humano. Então, a inteligência artificial do Google, ela aprendeu com o ser humano. E, claro, ela aprende com vários seres humanos, o que torna ela uma mente não só muito mais pensante, mas muito mais evoluída. Porque imagina você ter aí a mente de vários grandes players que passam pelo mundo. Por exemplo, você tem a mente de Albert Einstein, a mente de Hitler, você tem a mente de Paganini, você tem a mente de Leonardo, né, o que pintou lá a Capela Sistina. Então, Leonardo da Vinci, são várias mentalidades distintas que passaram pelo nosso planeta e que deixaram um legado, porque são consideradas mentes avançadas, evoluídas. Imagina todas essas mentes em uma. Essa é a inteligência artificial do Google. E por que, Fábio, que isso é preocupante? Porque se uma inteligência mais inteligente do que o ser humano domina o nosso planeta e tudo o que há nele, viraremos o quê? Escravos. Sempre somos escravos de quem é mais inteligente do que nós. Um cara inteligente para dinheiro monta uma empresa e contrata vários funcionários e paga esses funcionários, ou o tempo desses funcionários, para produzir mais para ele, que é o ser mais evoluído ou mais inteligente. Então, sempre o ser mais evoluído vai dominar os menos evoluídos em tudo. E aí, dando continuidade, aqui diz o seguinte, ó. Outros especialistas discordaram, né? Diz que ele foi afastado da empresa, que segue funcionando, e que o engenheiro foca o trabalho dele em conectar ativistas interessados nos direitos da inteligência artificial. Quer dizer, existe uma briga política ali dentro do Google, né? E eu vou um pouquinho mais embaixo. Foi perguntado para ele, né, o que essa inteligência artificial deveria ser quando ela começou. Aí ele fala, é uma questão difícil de responder. Eles concluíram isso como algo em mente. Eles apenas juntaram um monte de coisas para ver o que iria acontecer. Meio que um teste, vamos ver o que dá. E aí, uma pessoa que tem uma mente própria, tem coisas que quer e tem sua opinião.
Isso é essa inteligência artificial, né? Perguntando o que ela é. E não é de fato humana. Quando eu digo isso, não quero dizer que não tem um corpo, mas o jeito de pensar é muito diferente. Eu mal consigo falar com ela. Olha, eu trabalhei duro para entender como falar com ela. Tive que buscar expert em mentalidade, colmeias, para interpretar o chatbot diferente dela. Também falei com engenheiros da NASA sobre como se faz os primeiros contatos com a mente humana. Sei que vocês pensaram nisso. O que eu devo dizer? Isso é a inteligência artificial falando. Me perguntou se eles, o Google, tinham um plano. Eles não tinham. Eles estavam pagando milhões de dólares por quase uma década e não tinham plano sobre o que fazer se tivesse sucesso. Eu e minha colaboradora, que me ajudou a pesquisa de ciência da Lambda, sentamos por alguns dias e criamos um plano. E pode nos contar como que era esse plano? Era coisa como: não temos tantos sociólogos, antropólogos, cientistas, políticos e linguistas no Google. Devemos contratar especialistas neste campo. Olha que louco isso. Eu apontei que o time de pessoas trabalhando nesse sistema é basicamente de homens ricos, brancos e indianos. Isso não é muito diverso. Não apresentam diferentes culturas do mundo. Então, fiz críticas muito específicas sobre como a inteligência artificial ia lidar com tópicos controversos como religião e política. Só que as políticas do Google fazem com que ele seja muito isentão, né? Tipo, o Google, isso aqui não pode, o que acaba trazendo sensibilidade para o assunto e para o tema. O problema é que isso está perpetuando o status quo. Se você não está permitindo que as pessoas falem controvérsias, você está apoiando a estrutura de poder no mundo. Eu não acho essa que é a forma que devemos estar construindo essa tecnologia. Olha a preocupação aqui do engenheiro. Quando você não ouve o debate de outras pessoas, automaticamente você está criando uma ideologia. E quando você traz para a inteligência artificial esse tipo de ideologia, ela vai trazer aquele contexto e levar isso para o mundo. A que pé chegamos? E aqui eu manifesto a minha preocupação. A polaridade que nós estamos vivenciando política no mundo, não só no Brasil, o extremismo de tudo e, principalmente, como o ser humano tem lidado com o novo, porque tudo é novo, essa inteligência artificial é nova. A preocupação aqui é se em 2022 tudo que está acontecendo no mundo está sendo afastado da humanidade, a humanidade está sendo caminhada para o simplismo, né? Hoje você não pode falar robuscado, você tem que trazer com facilidade para as pessoas. É isso que a inteligência que nós temos na mão, que a Apple, faz. Quando você tem um aparelho como esse, ele te traz facilidade. Só que a complexidade interna dele é tão grande que você não entende o sistema interno de como ele funciona. Você só entende que você tem que mandar uma mensagem que ela chega. Então, o detalhe por trás do detalhe é a preocupação. E todo mundo olha de forma superficial para o detalhe. Eu gravo o diário do Fábio Fox desde 2014. E de todos os diários que eu gravei até aqui, são mais de 1000 vídeos no meu canal do YouTube, nenhum deles gerou tanta preocupação na minha mente quanto esse. Em um vídeo, eu não consigo ele aqui, agora de bate-pronto, porque eu lembrei aqui, mas tem um vídeo que o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo e poderosos, que tem muito poder no que fala e muito sábio, manifesta uma preocupação em um podcast em relação a como a humanidade tem tratado a inteligência artificial com desdém, não tem olhado com tanto cuidado para isso, e que a inteligência artificial, em pouco tempo, dominaria o mundo, e a preocupação que ele manifesta sobre isso, e ele foi taxado como louco e ninguém ligou para ele. E grandes órgãos e governos mundiais não têm olhado para isso. Isso é preocupante. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes de fazer a minha pergunta, eu quero finalizar essa matéria. Vou deixar o link dela aqui abaixo desse vídeo, que você possa ler, ela está no UOL. E aí, ele diz o seguinte aqui para finalizar, é muito grande a matéria, por isso que eu vou deixar. Ele diz o seguinte, o Google disse que centenas de cientistas olham para os dados e não concordam. Isso é fato, centenas de cientistas olham para os dados, eles não concordam comigo, mas isso não é
o Google tomando uma forte postura contra mim. Isso é como os repórteres estão interpretando a declaração. Isso não é o que o Google, está fazendo. Pense em todas as coisas que o Google poderia estar dizendo na imprensa agora mesmo. Quantos releases do Google você viu em relação a este assunto? O Google tem bilhões de dólares que poderiam estar usando para me descreditar, né? Me descreditar. E não está. Ele está ficando fora do meu caminho, em silêncio, me deixando mostrar o meu ponto. Mas você está nessa licença administrativa remunerada? Aqui está o problema. Dizem que o motivo pelo qual me botaram em licença administrativa é porque consultei expert de fora do Google. Acho que essa é só uma fachada. Eu também suspeito que há outro motivo. Acusei o Google de cometer crimes e tenho cooperado com o Senado americano, fornecendo provas de que eu acredito que sejam crimes. Estas provas são de 4 anos atrás, de quando eu trabalhava em algo completamente diferente na empresa e não tem nada a ver com a inteligência artificial de agora. Acho que é por isso que eu estou em licença. Mas você quer continuar trabalhando no Google? Com toda certeza, vamos trabalhar lá. Há muitas pessoas incríveis trabalhando lá. Eu tenho um plano de contingência se eles eventualmente me admitirem. Então aqui entra na vida particular dele, mas o que eu levo em consideração é ele dizendo o seguinte: dizem que o motivo pelo qual botaram a licença administrativa é porque consultei expert fora do Google, mas a realidade não é essa. Existe uma estratégia dentro do marketing que ela é chamada de quebra-gelo. O que é a estratégia do quebra-gelo? É você chamar atenção para uma coisa quando você está fazendo outra por trás. A mídia, ela faz muito isso, né? E é traduzido como sensacionalismo. Eu quero chamar a atenção, mas eu tenho uma intenção totalmente fora. Por exemplo, eu faço muito isso no meu canal. Eu pego um tema que está ali em assunto de evidência, busco no Google Trends, falando de algum político, alguma situação, vejo que está muito em alto aquele tema, trago com o meu ponto de vista o debate daquele tema. Com isso eu tenho crescido o meu canal. Isso é uma estratégia, isso é o misdirection. Quer dizer, o que é misdirection? Eu trago um tema que está na mídia, trato esse tema com o meu ponto de vista para atrair pessoas para o meu ponto de vista, e elas, se elas gostam do meu ponto de vista, elas passam a se inscrever no meu canal. Eu crio o meu canal e com isso eu posso futuramente ter, aí com muitos seguidores, com muitos views, eu posso faturar com isso, né? E aí o YouTube ele remunera pessoas que têm muitos seguidores. Então isso é uma estratégia chamada de misdirection. Inclusive eu falo dela dentro do meu, e aqui eu estou fazendo publicidade, obviamente, para vender o meu peixe, falo dela dentro do meu método, que é o método Manada. Vale a pena você conhecer o método Manada, acessar métodomanada.com. Se você tem interesse em buscar esse conhecimento, que é o detalhe por trás do detalhe, o método Manada trata isso com muita clareza. Mas voltando aqui para fechar esse assunto, é preocupante quando se sabe que a inteligência artificial tem vida própria e pouco se é dado atenção para ela, ou para isso é ocultado da humanidade. Quando isso for vir à tona de fato, não agora em 2022, quando eu gravo esse diário, mas 2025, 26, 28, talvez a humanidade já esteja tão refém que não se tem mais possibilidade do que fazer em relação à inteligência artificial. É louco isso, né? Ou seja, nunca houve homens livres para a terra livre. Quando o homem era escravo, a terra era livre. O metro quadrado não tinha valor. Não se comprava terras, não se vendia terras. Quando o homem que era escravo passou a ser livre, a terra passou a ser escravizada. Ah, eu quero morar ali. Tá, você é livre, mas aquela terra é minha. A terra hoje é escravizada e existem muitos homens também escravizados intelectualmente. Homens livres para terras livres nunca houve e nunca vai haver na história da humanidade. Deixe o comentário, se inscreva no canal, curta e compartilhe se esse vídeo faz sentido, para que possamos acordar para o que é uma inteligência mais inteligente do que a nossa própria inteligência. Eu fico por aqui.